Bom, voltando aqui, tive um probleminha na internet, onde a gente tinha parado era na questão dos deixa eu compartilhar a tela com vocês. Não, não é essa. Não é essa. Compartilhando a tela errada, né, dona Zé? Só um minutinho. Essa aqui. Então, voltando aqui, tá? O que que a gente tinha visto, anteriormente? A gente tinha visto que tendo os dados, a gente precisa, com todos os parâmetros volumétricos e mecânicos determinados, a gente vai montar as 6 curvas. Quais são elas? Massa específica aparente em relação ao teor, lembrando que este dado de massa específica é para cada conjunto de provas. Cada conjunto de corpos de provas para este teor, cada conjunto de corpos de prova para este teor, então aqui eu tenho valores médios obtidos, eu não vou ter, é o valor para os 3 conjuntos, se eu fizer cada grupo, cada conjunto com 3 corpos de provas, né, então aqui este dado reúne os dados desses, os dados, estou redundante, mas este ponto aqui significa que eu tenho 3 corpos de prova que me deram este resultado aqui, tá? Então, tenho a massa específica aparente em relação ao teor, a massa específica máxima teórica, nós temos o volume de vazios, o teor de asfalto, a relação betume-vazios e a estabilidade. Então, nós estabelecemos esses 6 conjuntos de curvas que são plotadas em função do teor, e elas podem ser utilizadas na definição do teor dito ótimo, certo? Então, como é que a gente determina isso? Vai depender da definição do teor de projeto, depende do órgão, da empresa ou instituto que a gente está trabalhando. O que que ele pede? É em relação ao volume de vazios? É em relação à estabilidade? É em relação à massa aparente? Tá? Ou é o volume de vazio, ou é a relação de betume vazio? Muitas vezes a gente trabalha justamente na relação, nessa com esta determinação. Vamos trabalhar num gráfico para determinar o teor de projeto, utilizando um gráfico onde a gente faça uma plotagem do volume de vazios e a relação betume-vazios por teor. Como assim? Para cada grupo, de novo, eu tenho um volume de vazios e uma relação betume-vazios, e na abscissa eu coloco os dados de teor, certo? Então, eu tenho todos os parâmetros que a gente calculou, então, com os corpos de prova e esses parâmetros, eu vou criar um gráfico com os teores de betume nas abscissas e nas ordenadas. Aqui a Y1 eu vou chamar de volume de vazios, e nossa aqui Y2 eu vou ter a relação betume vazios, certo? Então eu vou plotar aqui em vermelho os dados da relação betume vazios, e em azul eu vou botar o índice de vazios para cada teor, certo? Ou volume de vazios, desculpa, para cada teor. Além disso, eu vou ter que plotar nesse gráfico os valores máximos e mínimos para a relação betume vazio e também para volume de vazios. Da onde que eu tiro isso? Eu tiro das normas, certo? Eu vou tirar das normas, da norma que eu estou seguindo, do cliente que eu estou seguindo, né? Eu vou tirar esses valores. E aí eu vou determinar, então, aqui eu tenho o meu X1, e aqui eu tenho o meu X3, né? Se eu estou olhando só o meu, minha reta de tendência, para os índices de vazios, volume de vazios, desculpa. E depois eu tenho a minha reta de tendências para relação betume vazios. E aí eu vou marcar meus pontos X1, X2, X3 e X4. Isso aqui, ó, em função eu tenho mínimo, certo?
máximo e mínimo para esses, eu tenho máximo e mínimo para esse. E onde é que está o teor ótimo? O teor ótimo normalmente se encontra entre a média desses centrais, ok? Então, aqui está o meu teor ótimo. E eu tenho que verificar se está, ele tem que garantir que ele vai estar justamente dentro desses limites, tá? Os critérios convencionais volumétricos, considerações. Os critérios convencionais volumétricos não garantem que o teor de projeto corresponda necessariamente ao melhor teor para todos os aspectos do comportamento de uma mistura. Foi exatamente isso que eu falei lá no início, vocês lembram? Que é, não garante, né? A gente está falando que pode ser que a mistura não se comporte, né? E a gente está trabalhando aqui basicamente com critérios volumétricos, né? Com a disseminação dos métodos mecanísticos de dimensionamento, inclusive o DENIT agora está adotando o método mecanístico, recomenda-se uma dosagem racional, que a mistura seja projetada para um determinado nível de resistência à tração, RT, e um molho de resiliência, MR, de forma que os conjuntos de tensões nas camadas que compõem o pavimento não venham a diminuir a vida útil, tá? Mas não é o foco aqui da disciplina trabalhar com método mecanístico, nós estamos trabalhando com o método CBR, que nós vamos ver nas próximas aulas, o método de dimensionamento, mas aqui a gente está vendo o quê? Como é que a gente dosa o teor dito ótimo, que uma coisa a gente vê no ensaio de laboratório, com os materiais que vão ser utilizados em obra, outra coisa a gente vê o comportamento dessa mistura na obra. Então a gente tem que fazer um teste, a gente vai ver como é que é o comportamento depois na obra, pode ser que não seja 100%, tá? Então, o que a gente tem que ter cuidado na hora de determinar? Os requisitos exigidos pela especificação, que isso aqui significa especificação de serviço. A gente viu lá que o ensaio é DENIT-ME, que é método de ensaio, DENIT-ES, seguindo DENIT e especificação de serviço, que é para como se executa o serviço de concreto asfáltico, tá? Então, o que ele diz? Que a gente tem que seguir parâmetros, tá? Então, para a capa de rolamento, que é a camada aqui mais de cima, né, e a capa binder, que é a mais de baixo, quais são os percentuais de vazio, relação bitume-vazio, qual é a estabilidade que a gente, mínima, né, que a gente tem que usar, tem que ter para 75 golpes, qual é a resistência à tração por compressão diametral, a mínima em megapascal. Então, isso aqui são os limites que a especificação delimita. Na hora que eu for fazer determinar o meu teor ótimo, eu tenho que ter consciência de que eu estou trabalhando com isso, bem como os vazios do agregado mineral, qual é esse percentual mínimo estabelecido para cada tipo de agregado. Eu tenho que estar ciente com os parâmetros que a gente tem que ser atendido na dosagem de laboratório e de campo, ambos, certo? Eu faço em laboratório, eu chego no meu teor, eu atendo a tudo. Chego lá na obra, eu vou ter que fazer algum ajuste. Ok, fazer ajuste. Mas qualquer ajuste que eu vou fazer, eu tenho que seguir o que está na especificação de execução. Eu não posso mudar nada que não esteja atendendo aqui, certo? Senão tem que voltar para o laboratório e projetar novamente. Então, através da dosagem baixa, o que a gente busca? Busca misturas com fluência dentro de certos limites, para quê? Para garantir flexibilidade, né? Essa mistura tem que ser flexível, a gente está falando em pavimento flexível, não vai fazer ela rígida, tá? O volume de vazios tem que estar dentro de certos limites, eu não posso ter um monte de vazio, porque senão ela vai oxidar, ela vai ter a ação da água e do ar, vai oxidar, vai estragar, vai deteriorar mais rápido, e com isso ela não tem durabilidade. Tá? Além disso, eu não posso ter um teor exagerado, porque senão, se eu tenho muito ligante, vai exudar, não vai ficar adequado, tá? E a relação de betume e vazios também tem que estar dentro de certos limites, para quê? Para garantir que exista betume suficiente e que não ocorra exudação, certo? Tem que ter suficiente, não tem que ter em excesso, tá? E há, lógico, a crescente necessidade de reformulação e atualização do método. Vocês viram, Marshall criou este método em 1940 e nós estamos em 2020, tá? Mas
para certas condições, ele ainda bastante utilizado, tá? Não é para pavimentos complexos, né, para soluções complexas, mas para soluções mais comuns ele ainda é utilizado e é bastante feito, em muitas rodovias, em muitos projetos de determinação de teor ótimo, tá? Quando a gente tem algum projeto um pouco mais sofisticado, então aí sim a gente parte para uma análise mais mecanística com complementação de ensaios, certo? Mas o Marshall sempre é uma referência, até porque desde 1940 se tem muito estudo e se tem muita informação e os engenheiros que trabalham têm bastante conhecimento disso, tá? Então, gente, as nossas referências bibliográficas são aqui, então isso aqui é a especificação de serviço para execução de pavimentos flexíveis que eu usei, esse aqui basicamente é o livro aquele que eu mandei para vocês, até pelo grupo do WhatsApp, vocês têm ele, e as normas da ABNT, tá? Então, o que quero que fique claro hoje? Dosagem Marshall serve para a gente estabelecer o teor dito ótimo, então é um ensaio experimental, que a gente usa os materiais que vão ser utilizados na obra. Pode ser que o comportamento não seja 100% aquilo que a gente estabeleceu no laboratório, onde a gente determinou os parâmetros, fez os cálculos dos parâmetros médicos por grupo, plotou, e aí estabeleceu qual seria o teor ótimo. Mas, vamos lá, fazemos uma pista experimental e o comportamento da mistura não é aquele que a gente espera. No campo, não é igual o que se criou a condição no laboratório. E aí a gente pode fazer pequenos ajustes, mas estes ajustes têm que estar sempre dentro da especificação do órgão. No caso aqui, eu estou citando o DENIT, que é a mais conhecida, é a que a gente usa bastante, né, no nosso meio rodoviário, mas vocês têm que ter consciência de que nem sempre o que está dito no laboratório é o que acontece no campo, certo? Então, gente, peço desculpas pelo que aconteceu em relação à minha internet, mas então esse vídeo eu vou tentar juntar os dois, ficar num só, e aí depois eu posto no aula para vocês. Um abraço!